Se o Alckmin conseguir, nesse prazo, fazer um acordo que o capitalismo brasileiro sobreviva, que permita a sobrevivência do capitalismo brasileiro, e do ponto de vista político ele salva ali o STF com algum tipo de acordo envolvendo o atendimento aos interesses das Big Techs, meio que pro Centrão, pro STF e pro capitalismo brasileiro, o Alckmin é o cara. O Brasil tá tendo uma figura que tá conquistando poder e respeitabilidade nesse jogo. Eu tô falando do governo brasileiro. Quem você acha que é a única pessoa que está saindo bem nesse governo? O senhor Rafael Almeida Rizzo. Bem nesse governo? Agora? Nesse jogo. Tem um cara que tá começando a pintar. Esse cara tá conseguindo desatar os nós. Vamos ver se a galera do chat acerta. Começa com G? Sim. Termina com Min? Sim. Geraldão. É o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, ele tá atuando tanto na área comercial quanto na área política. Tá? Ele tá sendo uma espécie de adulto na sala, ele que andou com o Lutnick, né? A outra coisa, eu falei com um grande jornalista, né? Esse jornalista costuma assistir a live, então se ele estiver aqui, me manda uma mensagem e fala, não, eu autorizo que você fale. Apenas se ele autorizar, tá? Mas eu conversei com um grande jornalista e ele estava comentando o seguinte, tá? Olha, o Alckmin, olha só que interessante, boa parte das empresas que foram beneficiadas pela alíquota especial no tarifaço, alíquota abaixo, né? Não ter tarifa, são empresas que fazem parte ou têm um determinado lobby junto ao Geraldo Alckmin. E muitas empresas de São Paulo. Então, curioso, tem algumas coincidências que batem nisso, né? E outras... E também são empresas que são indústrias, em grande medida. Sim. E Geraldo Alckmin, além de vice-presidente, é o ministro da indústria. Da industrialização. Muito belo. Esse é o riso esperto que a gente tem aqui na live. Quando o riso tá ligeiro, é isso, ó. Trouxe um ótimo raciocínio aqui. Aí onde eu vou chegar aqui, tá? Que eu acho que é legal. O Geraldo Alckmin, portanto, ele vem ganhando força e ele é o proponente de um projeto de lei que viria do governo Lula para o Congresso para resolver a questão com as Big Tech. Para talvez tirar o torniquete sobre o STF. O que pinta seu acordo? O governo Lula entra com um projeto de lei regulando a questão das redes sociais, o STF, né, para não fingir que perdeu, fala, ué, nós mesmos sabíamos disso, a gente estava apenas tratando as coisas nos termos que nós tínhamos ali, né? Agora o Congresso regulamentou e tá tudo certo. Aí o governo Trump e as Big Techs lobby vence. Para o STF, julgar e prender o Bolsonaro se torna uma questão de honra, e o Geraldo Alckmin eventualmente sai com um acordo que beneficie diretamente que salve aí e que, né, não mate o Brasil em termos comerciais. Eu acho que esse é o desenho que eles estão querendo pintar, mas tem muitas variáveis. Naturalmente, o lobby que o Paulo Figueiredo e o Eduardo fazem é para salvar o pai e o grupo político do pai. Se o Bolsonaro não... talvez o sonho deles era ter um torniquete apertando tanto o Alexandre de Moraes e tanto os demais ministros que eles... sei lá, parem um inquérito e entreguem uma anistia para os investigados, os condenados do dia 8 de janeiro e para o próprio Jair Bolsonaro. Isso seria uma ideia. E o Bolsonaro poderia, portanto, sei lá, os processos seriam anulados, ele poderia concorrer às eleições de 2026. Ou o próprio Eduardo, se o Jair não conseguir recuperar direitos políticos, o próprio Eduardo ficar elegível para retornar como herói ao Brasil, como salvador do papai, e concorrer, ele sim, à presidência da República. Em ambos os cenários, quem deixa de existir chama-se Tarcísio Gomes de Freitas. Não sei se o senhor Rafa Rizzo concorda, mas Tarcísio Gomes de Freitas passa ele próprio a ser um candidato ao governo de São Paulo, apenas. Quer dizer, apenas, né? Mas é muito mais... o sonho presidencial do Tarcísio morre. Isso é um downgrade nele. Não, é um puta de um downgrade. E o que nos diz muito sobre isso? O Rizzo pode dar um Google aí. Tarcísio não vai participar da manifestação que haverá pró-Bolsonaro este final de semana. Ele alegou alguma coisa na agenda. Ó, Tarcísio, pode botar na tela, Tarcísio não deve ir a ato bolsonarista na Paulista. Saiba o motivo. Blá, 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 blá. Pode descer. Questões de saúde devem impedir Tarcísio de subir no trio elétrico na Paulista, como fez na última afiliado político Bolsonaro. O governador tem uma cirurgia na tireoide marcada para a versa do alto e na recusação de tirar o chefe executivo paulista do protesto. Isso já é sintoma, né, de que a relação vai esfriando.
tá? E de que ele não quer se colocar tanto como um peão no jogo da família. E a família fritou ele. O Eduardo fritou ele publicamente, o Eduardo fritou ele e o Nicolas. O Nicolas tá agora no Flow, né? Eu não sei se você reparou que o Nicolas não era de fazer isso, ele começou a fazer um périplo em podcasts e locais para começar a opinar. Por quê? Porque o Nicolas percebeu um dano à própria imagem. Esse jogo para 2026 envolvendo essas figuras aí está curioso, tá? Vamos lá. O Vitor Magno falou: o candidato do sistema até então deixaria de ser Tarcísio e passaria a ser Geraldo Alckmin? Grande insight. Grande insight. Tá? Alckmin, se você for pegar e juntar nesse instante BTG Pactual, todos os grandes empresários e membros do Centrão, vamos combinar que o Alckmin tá pintando como super-herói deles? Sim. Se o Alckmin conseguir, nesse prazo, fazer um acordo que o capitalismo brasileiro sobreviva, que permita a sobrevivência do capitalismo brasileiro, e do ponto de vista político ele salva ali o STF com algum tipo de acordo envolvendo o atendimento aos interesses das Big Techs, meio que pro Centrão, pro STF e pro capitalismo brasileiro, o Alckmin é o cara. Mas, ok, faz sentido tudo isso, mas ele já não foi esse cara em 2018? Mas ele nunca atendeu os interesses dos caras. O ponto é o seguinte: o Tarcísio ficou numa posição muito frágil nesse jogo. O Tarcísio era esse cara. O Tarcísio era o cara pro sistema. Porque veja só, quais eram os elementos da campanha do Tarcísio? STF, ele tinha o beneplácito do Xandão, capitalismo brasileiro e Centrão. E um elemento caótico que é o apoio do Bolsonaro. Isso garantiria a vitória do Tarcísio, e as coisas estavam sendo construídas para o Tarcísio ganhar a eleição com esse tema, tá? Quem conseguiu atender o interesse desses caras até agora? E pode ser que atenda total. Geraldo Alckmin. O capitalismo brasileiro está feliz com ele e o Centrão está feliz com ele. Aliás, ele é um cara que o Centrão sempre gostou. O lance, se ele consegue vencer e ter o beneplácito do STF, ele tá resolvido. Aí ele tem um elemento caótico dele. Qual é o elemento caótico dele? O fato dele ser vice do Lula. O PT deixaria? O PT deixaria o Geraldo Alckmin ser candidato? O PT nunca adotou essa postura. Agora, o Alckmin se qualifica como candidato fazendo isso. E o PT definitivamente não tem candidato. O Alckmin viraria um petista e concorreria com o número 13? Acho estranho. Mas Alckmin com o número 13 é com certeza melhor do que o Haddad com o número 13. Tem que combinar com os petistas, não acho que isso acontece. Tô só, né, fazendo uma especulação, e aqui é muita especulação que a gente faz mesmo. E se ele concorrer com o número 40 mesmo? Eu acho estranho pro PT virar passageiro de um outro projeto. Mas, com certeza, se o Alckmin sai como o homem a resolver isso, para as elites políticas e econômicas brasileiras, haveria uma pressão pro PT em fazer um acordo. Olha, vão se anéis, ficam os dedos. Conhecendo o PT e a lógica de dominância que eles têm, isso não é natural. Não é natural. Não. Hoje eu não consigo. A Samara falou, não deixou o Ciro Gomes. Imagina, mas é diferente, né? O Ciro Gomes nunca resolveu um problema dessa magnitude pro PT. O Ciro Gomes nunca fez isso. O Alckmin, em tese, ele está atendendo aos interesses diretos do PT e ele acaba, vamos dizer, ele pode, eu tô falando assim, o Alckmin saindo vencedor nesse jogo. Ele pode sair grande disso. Muita gente já em Brasília, muita gente no jornalismo já começou a falar, o Alckmin tá jogando direitinho. Ele foi responsável pela melhor jogada petista dos últimos meses todos? Sim. E eu acho que como foi um jogo meio desesperador, né? O PT ficou sem saber muito como jogar, ele acabou virando um interlocutor ok, tá? E eu acho que o Alckmin já tinha relações interessantes com americanos há muito tempo, por conta do papel dele como governador, por conta dele ter sido um candidato de enfrentamento ao PT anteriormente, por conta de ser um cara que atende ao lobby desses empresários aqui de São Paulo. Vamos falar, vou dar nomes aqui. O Alckmin é próximo ao cara da Cutrale, o Alckmin é grudado com o cara da... com aquele cara que a gente odeia, o Rubens Omito, é grudado com o Alckmin, não que seja por conta disso, mas o Alckmin é do Vale do Paraíba. Opa! Né? Então o Alckmin, que é a terra da Embraer, pra dar um exemplo. Então o Alckmin tem contato com esse lobby.
E o Alckmin é muito bem quisto pelo STF. Na verdade, gente, o Alexandre de Moraes, ele era secretário do Alckmin. É verdade. E o Alexandre de Moraes foi colocado no governo Temer num arranjo que envolvia o Geraldo Alckmin. Só pra avisar pra vocês. O Alckmin, o Alexandre de Moraes foi um nome de consenso entre Temer e Geraldo Alckmin. Tá? Então, dizem que o Alexandre de Moraes deve favores ao Alckmin. E que ele é um apadrinhado do Alckmin. Ó essa imagem aí. Falando em contatos empresários também, né? Pois é. E, na verdade, o Alckmin, como vice do Lula, fazia parte do casamento do establishment daquela chapa, que é o do Lula, que é a chapa do sistema. Que era uma chapa que fala assim, ó, a gente tá pegando tucanos desse bloco que representa empresários, setores. Mesmo o PSDB tendo morrido. O PSDB morreu no processo. O PSDB virou uma casca institucional que morreu. Mas o grupo ficou representado ali pelo Alckmin e foi pro PSB. Tá? Então o Alexandre de Moraes e o Alckmin têm uma relação muito próxima. E talvez boa parte desse jogo que ninguém tá vendo tá aí. Olha só que interessante. Tá na relação Alckmin-Moraes, na construção Alckmin-Moraes, e o Alckmin em nome do governo e o Moraes em nome do STF, jogando e buscando uma saída múltipla. É bem curiosa, é bem interessante essa análise. E novamente são coisas que você vê no Análises Renais. Bem interessante isso aqui. O pessoal tá botando, adoro você, Nanã, mas Alckmin não vai ser cabeça de chapa de novo depois do flop de 18. Talvez concorra a governador. Você está esquecendo um detalhe bem importante. Se o Alckmin concorrer com o endosso do Lula, ele já tá no segundo turno. O Haddad concorreu com o endosso do Lula e foi pro segundo turno. Tá? Então, lidem com isso. A questão é, vai ter esse endosso? Se ele não tiver endosso, não faz nenhum sentido ele ser candidato a nada. Ele teria que concorrer com o endosso do Lula. E aí vem aquela massa de votos do Nordeste, ele viria ali entre região Nordeste e um voto ideológico ali da região Sul-Sudeste, ele viria tranquilamente com seus, no mínimo, 35 milhões de votos. E aí, né, aí é jogo que segue, né? Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.